Opa, aqui é o Gustavo Soares e hoje a gente vai falar de 5 livros que são sobre livros. Bom, eu preparei aqui uma seleção de 5 livros que na verdade são sobre tipografia. Tipografia no sentido de uso e não no sentido de desenho de tipos. Mas tem uma certa ênfase em livros, né? Em design de livros. Então é difícil escolher, existem muitos e são muito bons, né? Pode ver aqui atrás tem uma quantidade razoável de livros, né? Então eu acho que eu separei 5 aqui que cobrem um espectro grande da arte, né? De design de livros. E vão desde questões mais macro, que eu sempre acho elas extremamente relevantes, até as questões mais micro, que são dos detalhes, né, que a gente chama de microtipografia, que vão lá para o nível do parágrafo. Então eu espero que você curta essa seleção. Vamos abrir os trabalhos aqui. O primeiro dos livros é Enquanto Você Lê, do Gerhard Unger. Essa aqui é uma edição da Estereográfica, uma belíssima editora, se você não conhece, conheça, do Rafael Dietz e do André Maia. Essa aqui é a primeira tradução da edição em inglês. Vamos lá, autofoco. Aí, Enquanto Você Lê. O original é em holandês, foi escrito em holandês porque o Gerhard Unger é holandês, né? Ele faleceu. E ele foi professor de muitos brasileiros na Universidade de Reading. Eu tive a oportunidade de frequentar algumas aulas dele, não fui especificamente aluno dele, mas tive a oportunidade de conversar bastante com ele. E é um cara genial, né? Assim, prioritariamente type designer, mas um cara que desenhou selo, desenhou livro, desenhou pôster, um designer muito completo. Nesse livro, ele, como o nome sugere, né, ele cobre todo esse espectro sobre a experiência de leitura. E como ele é um type designer, ele traz muitos insights sobre como é essa consideração de um type designer sobre a leitura. Então ele vai falar bastante do espaço branco, da relação dos contrastes, e ele traz isso numa linguagem muito acessível. Foi nesse livro, né, com esse livro, que eu, acho que pela primeira vez, tomei conhecimento do que acontece fisiologicamente quando a gente lê. Então lá no curso, no Chega de Buraco, que eu falo sobre justificação e hifenização, aquela parte que eu mostro como o nosso olho se movimenta na experiência de leitura, né, ao longo da leitura, eu li primeiro aqui, né, com o Gerhard. Então eu recomendo esse livro demais. Assim, ele, principalmente se você não está envolvido com desenho de tipos, ele é uma leitura fundamental, porque o Gerhard vai trazendo vários insights sobre o universo de desenho de tipo, mas que tem um impacto assim gigantesco no material gráfico, né? Então, é claro, se você desenha tipos, você já está, de certa forma, inserido, você já sabe um pouco o que acontece, o que precisa ser feito em termos formais para que uma fonte seja teoricamente mais legível, menos legível, enfim, super recomendado. A tradução é espetacular, né? A tradução é muito boa. Através da tradução, dá para sentir o espírito do Gerhard aqui, né? Então, esse aqui, eu começaria os trabalhos indicando esse livro. O segundo livro é um clássico nosso, não tem como não ter na prateleira, que é o Elementos do Estilo Tipográfico. Essa aqui é a 4ª edição da UBU, um livro assim que é talvez o principal livro para começar a compreender
tipografia, de novo, no sentido do uso, não no sentido do desenho. E esse é um livro muito completo, né? O Brinkhurst ele cobre praticamente tudo aqui, desde toda aquela parte do que é um pedacinho da letra, como é que é o nome, até ângulos, proporções de página. Ele tem uma parte aqui muito interessante que ele vai falando de vários dos caracteres que a gente conhece pouco, a gente não sabe a história, a gente não sabe para que serve, e ele documenta tudo aqui. E depois no final aqui, mas numa parte, num terceiro quarto do livro, ele mostra aqui um glossário de fontes, que seriam fontes para referências, né, nomes de fontes, e ele conta um pouquinho da história das fontes. Na verdade não é no terceiro quarto, é mais ou menos no meio do livro. E tem aqui inclusive as fontes do Herbert Unger, claro, né, o cara é um monstro. Então tem Hollander, tem Swift, enfim, tem muitas fontes que são muito relevantes para esse universo de leitura, principalmente leitura mais longa, de fôlego, que é leitura de livro, com um pouquinho das histórias e tal. E aqui tem também muito dessas etiquetas tipográficas e desses tratamentos microtipográficos, então questões de divisão de palavras, versaletes, números, pontuação, espaços. Esse aqui é, assim, talvez um dos livros mais importantes para se ter, independente se você trabalha com design de livros ou inclusive fora do editorial, né? Porque revista também é importante, jornal também é importante, mas é um livro que vai te dar um panorama bem, assim, teórico / prático sobre como trabalhar com fontes. Então essa aqui é a edição da Ubu, essa aqui é a minha primeira edição. Na verdade não é a primeira edição em inglês, mas é o primeiro que eu li. Uma edição que já está um pouco chumbadinha de tanto uso, mas é um super livro, super recomendo. Apesar do Brinkhurst dar umas viajadas, ele é um cara que escreve muita poesia, então ele traz muito desse universo de poesia para cá. Esse é um livro que tem muitas qualidades práticas também, né? Se você conseguir filtrar toda essa poesia e romantismo, você vai encontrar sugestões muito práticas de como lidar com situações, hierarquias editoriais, situações tipográficas, né? Então, super recomendo elementos do estilo tipográfico. Terceiro livro é o livro mais relevante que eu já encontrei sobre a questão prática do design de livro, né? Então esse aqui chama Book Typography. Vamos lá, autofoco, colabora aí. É do Mitchell e Whiteman. São dois autores. E esse livro, ele é muito pragmático, ele é muito pragmático, dá até pra você ver nessas quantidade de marcações que eu tenho aqui, né? Ele tem, assim, deixa eu mostrar aqui uma parte que é página de pontuação, acho que não vai dar pra ver direito. Mas ele é todo marcado, ele é todo anotado, assim, tudo que ele tá falando tem aqui do lado, qual é a fonte, qual é o corpo, o que ele está fazendo, toda essa parte de hierarquia tipográfica, de intertítulos e títulos, está tudo decupado, né, as possibilidades, as variações. Ele também endereça aqui no começo do livro toda essa parte mais ampla da discussão tipográfica. Acho que a maioria desses livros tem isso, né, sobre o que é uma fonte, o que é outra fonte, ângulos de contrastes, enfim, toda essa parte mais geral, genérica, assim, do universo tipográfico, né? Talvez essa camada mais externa, a primeira camada, todos eles cobrem também. Então, só que esse aqui é muito extenso, é muito completo, né? O cara vai até... ele sugere até, tem formulário para você controlar... tá difícil de ver, né? Vai ter que comprar.
Enfim, ele sugere aqui formulários para você ter controle, né, da produção, checklists. É muito extenso, é muito extensivo, é grosso, é um livro bem grosso, ó, não é um livro pequeno. E foi uma das aquisições mais relevantes assim da minha biblioteca de tipografia. Tem outros livros que eu acho que tem um escopo teórico mais bacana, mais reflexivo. Esse aqui é muito pragmático, então quando eu preciso tomar uma decisão e eu estou em dúvida de alguma coisa, eu quero uma referência, eu consulto muito esse livro. Ele é muito, muito bom. Mas é um livro que você não tem em inglês, não existe uma tradução para português, né? Então você teria que comprá-lo. Ele é da editora, ele é da LP. Libanus Press. Então, ó, Book Typography, a Designer's Manual do Michael Mitchell e da Susan Whiteman. Libanus Press. Vamos ver se o autofoco vai colaborar aqui. Acho que não. Dali, Sony. Esse aqui é o terceiro. Então esse aqui já fica bem pragmático. O quarto livro é uma preciosidade. É um livro incrível, que é o Detalhe na Tipografia. Esse é um livro, esse aqui é a versão em inglês, né, que é da Hyphen Press, que é uma editora espetacular inglesa, do Robin Kinross. Se você não conhece Hyphen Press, eu não sei se eu vou conseguir, se o autofoco vai colaborar. Hyphen Press. Não. Eu vou desistir do autofoco, eu prometo. E ele é só sobre microtipografia. Existe uma versão desse cara aqui em português, que é da Martins Fontes. Eu não tenho essa edição, então eu não sei falar se a tradução é bem feita ou... Eu acredito que seja, né? Porque quando chega nesses termos aqui muito específicos do inglês, fica bem difícil de traduzir para o português. Que é também uma sensação que eu tenho em relação à tradução do elementos do estilo tipográfico. É uma super tradução, uma tradução super difícil, foi uma das pioneiras em termos de glossário para gente, mas tem uns parágrafos que às vezes ficam difíceis de ler. É uma tradução do Stolarski, que também é extremamente competente, mas tem uns parágrafos que a tradução dos termos, eu sinto que a gente não está tão acostumado com eles, então às vezes uma frase tem 3, 4 termos que são um pouco estranhos em português. Mas esse livrinho aqui foi escrito pelo Joost Hochuli, que é um cara também, um suíço, super designer, pragmático, pé no chão, que também tem que conhecer. Ele tem um outro livro que quase figurou na lista aqui, que é o Design in Books, um livro com uma capa amarela. Também não tem ainda versão em português, não que eu saiba. Mas entre ele e entre o Book Typography, que eu acabei de mostrar, eu ainda sou mais o Book Typography em termos práticos, né? O outro livro do Hochuli é bacana pela reflexão, e porque ele é um cara que põe as coisas de uma maneira muito pragmáticas mesmo, muito pé no chão. Mas é um livro menorzinho, com alguns exemplos, principalmente exemplos de trabalho dele. Então aqui o Joost Hochuli fala especificamente de microtipografia, que é essa tipografia do nível do parágrafo. Então ele vai entrar assim... Ele também fala dessa questão da leitura, né, do processo de leitura, ele fala muito dos desenhos das letras, ele fala de compensações óticas que existem no desenho das letras e que são relevantes para a gente conhecer. E aí ele vai falar do parágrafo, da linha, do entrelinha, e vai entrando nessas minúcias. Então ele vai falar dos espaçamentos, dos entrelinhas, e ele chega nessas partes muito interessantes, assim,
números, versaletes, pontuação também. Só que olha a espessura do livro, né? É um livrinho. Ele é muito pau, é só... Não tem história, é só tiro certo, assim, né? Então ele... Super recomendo, inclusive, que tem essa edição em português, que acredito que seja boa. E é uma preciosidade. É um livro que eu consulto bastante também. Eu gosto dos pontos de vista do Rochuli. Ele é um cara, como eu disse, muito relevante, muito importante de conhecer. Então esse é o quarto. O último livro é um livro que não é, de certa forma, sobre tipografia, assim como esses outros, mas é um livro que, se você já assistiu outros vídeos meus, você já deve ter me visto mencionando ele, que é o Hart's Rules, as regras do Hart, que é o manual de estilo da Oxford University Press, da editora da Universidade de Oxford. E esse aqui, na verdade, não é um livro para designers, para diagramadores, ele é um livro para quem escreve e para quem edita. Então ele tem todas essas normas do manual de estilo que estão documentadas para a editora da Universidade de Oxford. Vai ter um outro manual de estilo para Cambridge, tem um outro manual de estilo que é muito famoso, que é o Chicago. E cada casa editorial vai ter os seus padrões, né? Vai ter as suas indicações. E por que eu sempre recomendo, ou por que eu sempre menciono o Hart? Porque, apesar de ser um livro para quem escreve a parte de conteúdo, ele aborda, assim, pontuação, hifenização, divisão de palavras, siglas, acrônimos, só que ele entra nas questões tipográficas, então ele vai falar o que vai ser versalete e o que não vai ser versalete, o que é exceção dos versaletes, o que não é. Ele vai muito a fundo, e no começo do livro ele inclusive traz toda essa parte do que é o livro, do processo, tamanhos de papel. Ele vai, assim... É muito impressionante o Hart's Rules. Eu sempre tenho ele à mãos. Esse aqui você tem que comprar, claro, mas existe uma versão de um outro manual que também é muito relevante, também é muito bacana, que é o Chicago, que acredito que seja, né, da Universidade de Chicago. E esse o Chicago Manual of Style, acredito que seja esse o nome também, ele está online. Então no vídeo aqui, em algum lugar aqui embaixo, vou deixar os links com os nomes de todos esses livros e vou deixar também o link para o manual do Chicago. Todos esses caras aqui vão ser em inglês. O de Chicago, inglês, Estados Unidos, e o Hart, inglês, Inglaterra. Existe diferença significativa entre esses dois. Para português, o manual de estilo do Estado de São Paulo, do jornal do Estadão, também está online. Você pode ir lá e consultar. Também é muito interessante, porque é bacana ver como jornalistas, editores e redatores estão pensando essa estrutura que esbarra no nosso trabalho diretamente. Como é que... O que vai ser considerado sigla e qual vai ser o tratamento para a sigla? E aí talvez seja esse ponto de diferença, né? Os manuais brasileiros que eu já tive a oportunidade de ver, eles não entram muito nessa discussão tipográfica, principalmente o de jornal. O jornal é um pouco mais direto em relações ao que você vai fazer com determinada palavra, separações, abreviações. Ele fica bem mais relacionado a conteúdo. Por isso que eu gosto desses caras. Eles falam, além do conteúdo, eles falam do tratamento tipográfico que tem que ser dado. Se você trabalha para editoras, é muito provável que a editora para a qual você trabalha tenha o seu manual de estilo. Talvez você não conheça porque ele deva ficar próximo da equipe de preparação, que está ali preparando o texto. Então eles vão sempre preparar textos seguindo um mesmo manual de estilo, né? O que é versalete, o que não é versalete, como é que vai tratar a citação, vai ser citação no corpo, vai ser citação no rodapé, enfim, a própria citação, né? Bibliografia, como é que vai ser itálicos, como é que vai trabalhar
a caixa nos títulos, é tudo, né, as palavras principais em maiúsculas, as outras em minúsculas. Todas essas decisões, elas teoricamente estão dentro dos manuais de estilo, e essas decisões quando a gente está fazendo um trabalho para algum projeto que não tem esses manuais, é muito bacana utilizar alguma referência, porque aí o nosso trabalho, nossas decisões vão ser consistentes, né? Muitas vezes, quando não tem nada de referência, quem acaba decidindo é o revisor. A gente faz, né, o trabalho todo, não teve nenhuma referência, a gente adota uma, e aí chega na mão do revisor, e o revisor tem meio que o manual dele, as preferências dele. E aí ele implementa, ou ele pede para que se façam todas as revisões e alterações de acordo com as convenções que ele, o revisor ou a revisora, adotam. Certo? São 5 livros fenomenais, recomendo a leitura de todos, e tirando o Enquanto Você Lê, os outros são todos livros de consulta, não são livros que você vai pegar e vai ficar lendo. O Enquanto Você Lê, do Gerhard Unger, não, é um livro para ser lido como uma ficção, enfim, você vai ler e ele tem ritmo de leitura para isso, apesar de ser um super documento quase acadêmico, com tudo que ele fala, que você teria dúvidas, né? Ele acredita a fonte, geralmente é uma pesquisa. Como ele foi professor da Universidade de Reading durante muitos anos, Reading é uma universidade de pesquisa, então o trabalho dele é muito suportado por pesquisas de verdade. Espero que você tenha curtido. Seria bacana saber outros livros que para você são referência, para que eu possa aumentar aqui as minhas referências. É lógico, né? Apesar de ter bastante coisa, eu não conheço todos os livros, nem de longe. Eu sei que tem muita coisa incrível em alemão, mas eu não sou fluente em alemão. Na verdade, eu não sei nem ler nenhuma palavra em alemão. Então, eu fico meio peixe fora da água. Mas, se você tiver outras referências incríveis, coloca aqui nos comentários, né? Ou comente no vídeo, porque vai ser bacana conhecer outras referências que são sempre muito boas, certo? Muito obrigado e até a próxima! Não foi? Deixa eu ver se a Swift tá aqui, deve estar.